Sogra deliberadamente infectou minha filha com catapora. Estou furiosa. Ela não acha que é grande coisa. Mal consigo digitar isso porque só de pensar já fico com muita raiva. No início deste ano, meu marido, 31 anos, e eu decidimos passar o Natal com a família dele pela primeira vez desde que minha filha nasceu em setembro passado. Como eles moram a 12 horas de distância, resolvemos chegar algumas semanas antes do Natal para que eles pudessem passar bastante tempo com Ana, 13 meses. Chegamos cedo, como planejado, e tudo estava ótimo. No passado, tive alguns desentendimentos com minha sogra, Trícia, 56 anos, por causa do meu estilo de criação. Ela me criticou por usar fraldas descartáveis, comprar papinhas no supermercado e não criar Ana como um bebê orgânico, mas parecia que tudo estava bem. Depois de 1 ou 2 dias nos acomodando, meu marido e eu decidimos ir a um shopping a cerca de 1 hora de distância para comprar alguns presentes antes da correria de última hora. Meu sogro, 60 anos, foi junto. Trícia disse que ficaria feliz em cuidar de Ana. Voltamos algumas horas depois e Ana estava tirando um cochilo sobre um cobertor que eu não reconheci. Trícia disse que uma amiga dela passou por lá e deu o cobertor como um presente de Natal antecipado. Ele parecia bem velho e gasto, mas achei que alguma amiga hippie dela apenas estava reaproveitando algo. As 2 semanas seguintes foram tranquilas, exceto pelo fato de Trícia fazer questão de preparar todas as refeições da Ana do zero. Comentei isso com meu marido e ele disse para eu simplesmente deixar pra lá. Ana basicamente amassava a comida que Trícia dava com as mãos ou jogava as tigelas no chão, como tem feito ultimamente. Trícia disse que levaria um tempo para ela se acostumar com refeições nutritivas. Eu já estava cansada da intromissão dela, mas como era só por algumas semanas, pelo bem das festas, deixei passar. No dia seguinte ao Natal, Ana estava muito inquieta e não parava de se mexer e chorar. Medi sua temperatura e ela estava com febre, então fiquei de olho nela nos dias seguintes e, felizmente, a febre começou a baixar. Esta manhã, ela começou a apresentar uma erupção cutânea e bolhas nos braços e pernas, e eu entrei em pânico. Estava arrumando uma bolsa para levá-la ao médico quando Trícia perguntou para onde eu estava indo. Respondi que Ana estava com uma erupção e que ia levá-la ao médico. Ela então deu um sorriso estranho, quase satisfeito, e disse que não havia motivo para preocupação. Quando perguntei do que ela estava falando, ela respondeu, sem nem olhar para Ana, que era apenas catapora. Perguntei como ela poderia saber disso com tanta certeza e, sem o menor constrangimento, ela admitiu que um dos netos de uma amiga teve catapora algumas semanas atrás, então ela pediu que passassem um cobertor nos braços, pernas e rosto da criança e trouxessem para sua casa. Nesse momento, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, então perguntei se aquele cobertor era o presente em que Ana estava dormindo. E ela confirmou que sim. Eu perdi completamente a cabeça. Para ser sincera, nem lembro direito do que disse, porque passei as últimas 2 noites acordada verificando Ana. Só sei que comecei a gritar com Trícia, perguntando o que diabos havia de errado com ela. Meu marido e meu sogro vieram tentar acalmar a situação, mas Trícia se manteve firme e disse que a catapora era a melhor e mais natural forma de Ana desenvolver imunidade. Eu já tinha um calendário de vacinação definido com meu pediatra, e Ana estava marcada para tomar a vacina contra a catapora aos 18 meses. Fomos ao médico, e ele confirmou que Ana estava com catapora. Ele disse que eu teria que cortar as unhas dela bem curtas e talvez até colocar meias nas mãos enquanto ela dorme, porque crianças tão pequenas podem se coçar até sangrar, o que pode deixar cicatrizes. No caminho de volta, meu marido começou a inventar desculpas para Trícia, dizendo que ela só fez o que achava ser o melhor. Eu não conseguia acreditar que ele estava defendendo ela, e brigamos quase o caminho inteiro até que eu disse para ele simplesmente parar de falar comigo. Ana está se coçando sem parar, e eu acabei de prender meias nas mãos dela. Quando voltamos, Trícia tentou falar comigo, e eu mandei ela sair da minha vista. Nosso plano era ficar até quarta-feira, mas acabei de terminar de arrumar nossas coisas para irmos embora amanhã de manhã. Estou tão furiosa que nem consigo pensar direito. Sempre que ouço Trícia se mexendo na cozinha, meu coração acelera e sinto vontade de ir lá e puxá-la pelos cabelos. Eu nunca mais quero vê-la, nem deixar minha filha perto dela de novo. O que posso dizer para fazer com que ela e meu marido entendam a gravidade do que ela fez? Acho que não consigo falar coerentemente com eles até que Ana melhore. Atualização final. Obrigada a todos pelos comentários, mensagens e conselhos após minha postagem original. Li todas as mensagens e comentários, e eles realmente ajudaram, e especialmente os remédios caseiros sobre como parar a coceira. Levantei bem cedo na manhã seguinte e comecei a colocar nossas coisas no carro. Como eu estava indo e voltando, mantive as chaves no meu bolso depois de abrir o carro. Geralmente usamos o conjunto de chaves do Jack e deixamos as minhas na bolsa. Enquanto eu arrumava as coisas, ele ficou na cozinha com Trícia e meu sogro, 60 anos, conversando e tomando café como se nada tivesse acontecido. Ana, felizmente, ainda estava dormindo, então eu a coloquei no assento do carro com cuidado e fechei a porta. Foi quando Jack saiu e perguntou se eu tinha pego tudo. Respondi que estávamos prontos para ir assim que ele estivesse. Ele disse, ok, e, calmamente, pegou seu chaveiro e trancou o carro pelo controle central, deixando Ana presa lá dentro. Perguntei o que diabos ele estava fazendo, e ele respondeu que não iríamos embora até que eu pedisse desculpas a Trícia. Acho que fiquei tão chocada que não consegui dizer nada, porque ele aproveitou para repetir tudo o que tinha dito no dia anterior, que Trícia achava que estava fazendo o melhor, que catapora não mata, e que eu estava fazendo um drama maior do que precisava, fazendo Trícia se sentir mal. Sim, fazendo ela se sentir mal. Todos os comentários do meu último post estavam girando na minha cabeça, e eu disse a ele que ele precisava parar de ser filho e começar a ser pai.
Ele fez uma careta e disse que asterisco sempre asterisco seria filho de Trícia, e que esse era o ponto, que ninguém deveria falar com a mãe dele do jeito que eu falei no dia anterior e que eu precisava me desculpar para apaziguar as coisas. Eu senti que tinha entrado em algum tipo de episódio bizarro de Além da Imaginação, onde acidentalmente me casei com uma criança de 9 anos em vez de um homem adulto, então apenas pedi para ele abrir o carro para que pudéssemos ir embora. Ele se recusou repetidamente, depois voltou para dentro de casa e disse que me veria lá dentro quando eu estivesse agindo de forma mais razoável. Você provavelmente já imagina o que aconteceu depois. Eu tinha deixado minha bolsa no banco do passageiro, então ele provavelmente assumiu que minhas chaves estavam lá dentro. Errado. Esperei 30 segundos, então simplesmente entrei no carro e fui embora. Meu telefone começou a explodir com milhões de chamadas dele, de Trícia e do meu sogro. Eventualmente, minha mãe, meu pai e minha irmã Geis, com quem sou super próxima, também ligaram. Eu tinha mandado uma mensagem rápida para Geis no dia anterior sobre o que estava acontecendo, mas ela ficou chocada ao ouvir toda a história em detalhes. Quando já estava na estrada, pedi para ela ligar para Jack e dizer que ele poderia voltar para casa a pé, porque eu não me importava. Depois que ela ouviu o meu lado da história, e não o dele, que aparentemente era que eu tinha enlouquecido, assustado Trícia, sequestrado Ana e fugido em alta velocidade, ela ficou muito mais calma. Mamãe, papai e Jay se ofereceram para pegar o carro e me encontrar no meio do caminho, para que eu pudesse trocar com um deles e não precisasse dirigir as 12 horas inteiras sozinha. Fiquei tão grata ao vê-los que praticamente desabei em um estacionamento de posto de gasolina, soluçando que os amava. Eles se revezaram dirigindo enquanto eu descansava. Foi super reconfortante conversar sobre tudo e ouvir que, na verdade, Trícia e Jack eram os irracionais. Quando chegamos, fiquei na casa dos meus pais durante a noite, e eles disseram que eu podia ficar o tempo que precisasse. Os dias seguintes foram bastante tensos. Passei a maior parte da noite acordada, garantindo que Ana não se coçasse, o que ela fez de qualquer forma, de algum jeito, e parecia que ela só chorava e chorava até ficar exausta. Ela tem 5 cicatrizes no rosto e algumas nos braços por causa das coçadas. Sei que a aparência não deveria importar, mas estou tão furiosa que a pele dela ficou marcada para sempre por causa dessa estupidez. Tudo isso é algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Atendi uma das ligações do Jack apenas para ele começar um discurso sobre como não reconhecia a pessoa que eu tinha me tornado, então desliguei na cara dele. Ele deveria voltar para casa para o início do ano de trabalho, o que eu não estava ansiosa para enfrentar, mas achei que poderíamos dar um jeito, desde que Trícia continuasse a 12 horas de distância. Então, por volta das 23 horas de uma noite qualquer, recebi uma mensagem curta e formal do meu sogro, enviada pelo celular do Jack, dizendo que Trícia tinha pegado herpes zoster e estava na emergência, que Jack ficaria lá para cuidar dela e que trabalharia remotamente da casa dos pais quando o ano começasse de novo. Jack está lá há semanas atendendo a cada capricho da mamãe, e tenho certeza de que ela está fazendo uma performance digna de Oscar, fingindo estar à beira da morte e, segundo o Google, a qualquer momento suas pústulas dolorosas e crostosas devem ir silenciosamente para o além. Algumas semanas atrás, eu estava tão cansada, sobrecarregada e em choque que não sabia o que fazer. Agora que estou de volta em casa, cercada por pessoas que realmente se importam comigo, acho que estou começando a perceber como tenho sorte de ter enxergado essa relação esquisita com a mãe dele tão cedo. O fato de ele se importar mais com Trícia do que com a própria filha diz muito. Quando ele finalmente voltar, acho que teremos que ter uma conversa séria sobre nosso futuro juntos.